Olá, minha querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos aqui a esse canal que traz conteúdos para o despertar de consciência, tá? Espiritual aí. Bom, alguns de vocês devem ter visto que eu fui agraciada com esse tarô aqui. Eu fiz um vídeo ontem mostrando o quanto eu fiquei feliz e grata. Então, a pedido de uma pessoa, no próprio comentário ali, nos comentários, a pessoa falou, faz uma leitura com Yin Yang. Então, eu vou fazer. Eu vim aqui só trazer esse vídeo, tá? Mas tem mais conteúdos para chegar. Plutão vai entrar em Aquário aí. Tem muito conteúdo para a gente conversar aqui nesse canal, tá? Essa semana eu volto a postar, dá um tempinho aí a gente posta, tempinho para vocês refletirem, ok? Outra coisa que é muito importante, eu tô com uma nova modalidade que é abrir o mapa, né, ao vivo, na chamada de vídeo, e conversando com a pessoa sobre os aspectos, sobre o processo de despertar, né? Se você optar pelo tarô, eu também faço isso. Eu estou achando muito válido essa modalidade de conversação, tá? Então, se interessar vocês ter um ao vivo comigo, entre em contato, tá? Tem pacotes, é um investimento, ok? Porque o conteúdo que vai ser passado é um conteúdo exclusivo, né? Você vai conversar comigo, a gente vai trocar aí conhecimentos. Então, tudo tem um investimento, ok? Gratuito a gente já faz, entre aspas, aqui no YouTube, certo? Então, eu já tenho aí consulentes tendo resultados excelentes a partir da conversação, da expansão de consciência, ok? Vamos lá, peço ajuda aos meus guias e mentores espirituais, Ezequiel Samuel, Rovena, meu clã também, Cigana Valéria, Dom Valentim, Dom Vladimir, que esteja aqui nesse momento. Essa leitura é uma leitura direcionada para a energia Yin e para a energia Yang. Eu não gosto muito de ficar falando de almas gêmeas, chamas gêmeas, almas afins. Meus guias sempre falaram encontro de almas. Ultimamente eu venho trazendo aqui nesse canal que não existe só um encontro de almas. O que a nova era de Aquário vai trazer? Já está trazendo uma sofisticação do nosso sistema cognitivo para que a gente comece a desenvolver a telepatia, tá? Alguns de vocês podem achar que isso é muito surreal, não é, tá? Nós somos máquinas, tá, gente? E a gente está se aperfeiçoando. Vocês não liguem porque eu estou passando por outra reprogramação, então quando eu estou assim, eu gaguejo muito, porque é como se estivesse limpando meu CPU, ok? Então é normal acontecer isso. Bom, então voltando ao assunto, a gente está passando todos nós por uma sofisticação no sistema cognitivo. Então, o ser humano tem muito ainda que desenvolver suas habilidades e capacidades. Tudo que eu estou falando aqui não é anormal, são habilidades adormecidas que a gente desconhece. Para que a gente possa acessar, a gente tem que desconstruir alguns valores. O principal é que o ser humano já era um ser pronto, né? Totalmente acabado, e não.
a gente morre aprendendo, ok? Se desenvolvendo, certo? Então, essas conexões que eu trago aqui, eu não quero fazer, reforçar nenhum tipo de crença maléfica, tá? Crenças que a pessoa passa mais de 10, 15, 20 anos procurando alguém e a vida passa, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, porque algumas pessoas que pregam muito isso estão em parceria ou estão em solitude completa. Então tem que observar, começa a observar como que é a vida da pessoa. Eu sempre falei isso e é muito importante vocês observarem. Tem muita gente aqui que segue pessoas que pregam, né, essa crença da alma gêmea, chama gêmeas, e não tem problema nenhum. Como eu sempre falo aqui no canal, você sendo uma pessoa consciente das suas fragilidades é o que tá ok, tá? Eu gosto muito de ficar pregando isso porque é o ideal. O ideal é que você entenda que você é um ser que tem suas fragilidades, que tem as suas necessidades fisiológicas e psicológicas. Você sabendo disso, você não vira vítima, tá? Você entra na situação porque você já identificou. Então, todo ser humano tem um escapismo, todo ser humano tem, tá? Ou é religião, ou é a comida, né? Uns é o sexo, outros são outras coisas aí. Mas a questão é que todo ser humano tem. E você tendo a consciência que você tem um escapismo. Então, vou dar um exemplo. Pessoas que passam o dia inteiro assistindo vídeo do YouTube, né? Vivendo aquelas histórias. Vivendo todo dia, vivendo aquela história que a pessoa, ela está lá, ela vai voltar, ela não sei o quê. E ali o tempo vai passando. A pessoa, ela está envolvida naquela energia e ela não consegue sair. Ali é um escapismo. Todo dia ela acorda e ela vai lá. É um vício, tá? Então é um modo de trazer prazer para a vida dela. Ela não vive a vida real, né? Ela não vive, ela vive aquele vídeo, tá? Que todo dia a pessoa ali posta com os mesmos valores, com as mesmas falas. E uma coisa eu tenho notado e convido vocês a notar, que já, principalmente agora com o TikTok, parece que a maioria das pessoas que trabalham com a ferramenta ou baralho cigano, oráculo, tarô, são pessoas que estão observando que tem um nicho, né? Esse é um nicho que tem determinados tipos de pessoas. Então, notaram que tem histórias semelhantes. Então, se eu falo assim, vou te dar um exemplo. Se eu falo, olha, ele te machucou, ele fez isso, ele fez aquilo, você já vai pegar aquilo, tá? Então, por isso que é um jogo de manipulação. Vocês têm que tomar, não vou nem falar cuidado, porque é o que eu acabei de falar. Tem que ser consciente. Consciência, consciência, com sapiência, com sabedoria, tá? Por quê? Porque isso é um modo de manipular. A pessoa que tá lá, ela quer que você se identifique. Eu vi vários modos de manipulação agora. Tem uma pessoa que eu não preciso citar o nome, mas ela fala que ela não tem experiência nos vídeos. E ela fica falando assim para as pessoas: coloque aí no comentário o que significa essa carta. Ah, isso eu não sei, gente, me explica. Ai, gente, fala para mim o que é. E ela lendo. E tem milhões de pessoas seguindo a pessoa. Então ela criou um personagem e tá todo mundo ali hipnotizado e agindo igual um robozinho e pagando ela e vocês falando.
e dá para ver nítido, eu consigo ouvir na voz dela a manipulação, dói até meu ouvido. Vocês têm noção. Hoje eu ando tão sensível que até a gota que cai da torneira é como se fosse um caminhão. Depois do meu processo de despertar. Então, assim, tem pessoas que a narrativa dela, não adianta querer mentir, tá? Que não vai. Então, tem que tomar cuidado. Hoje eu vi outra pessoa, tem vários, né, no TikTok, no YouTube, fica naquela mesma narrativa. Na mesma narrativa, é como se fosse o povo do sofá, que fica ali vendo o noticiário, e entra dia, sai dia. Então, o jogo, o idealizador, ele sempre vai usar ferramentas diferentes para colocar você naquela transe, porque você entra numa transe e a sua vida tá passando. Então tem que tomar cuidado. Daí vocês vão falar, Natália, então você é a bambambam. Não, não sou a bambambam de nada, né? Eu só tô dizendo que tem pessoas que usam da ignorância de outras, tá? Para manipular, ok? Para manipular. E se vocês podem notar, sempre é a mesma narrativa. Sempre a mesma narrativa. E a pessoa está vivendo, a pessoa está comendo. Se doesse tanto como essas pessoas falam, a pessoa estava na sua porta. E com você se esforçando para dar certo. Bom, é isso. Vamos ver aqui qual é a energia do divino feminino. Qual é a energia do divino feminino? Agora eu lembrei, um dia eu tava bem nervosa, eu sou assim, né? Eu sou ariana. Eu falei, e daí depois eu falei, olha, muito obrigada, boa noite, e desliguei o telefone, né? Aí a minha filha falou, mãe, você xingou, e depois você falou, olha, boa noite, muito... Eu acho que a pessoa falou, meu Deus do céu. E essa semana eu fiz isso, eu acho que foi, num vídeo de Capricórnio. Falei. Aí no final eu fiz assim, tá bom, meus queridos cravos e rosa, tchau pra você. Aí colocaram nos comentários, né? Nossa, mas você falou tanta coisa ruim e depois falou que tudo de bom aconteceu. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou bem assim. Meu ascendente é em Libra, então eu tô metendo o pau. Aí daqui a pouco vem Libra, né? Calma, vai devagar. Seja educada. Ai, meu Deus. Vamos ver qual é a energia do signo, eu ia falar. Qual a energia do feminino, divino feminino, Lúcius, 7 de copas. Olha que linda. Maravilhosa, né? Meu Deus. Que maravilha. O 7, né? O 7 fala de avanço, fala de uma finalização de ciclo que leva aí o feminino a novos caminhos, tá? O 7 de copas fala de um momento de escolha, tem vários caminhos, tudo está sendo mostrado claramente para o feminino, tá? Sem sombras, aqui está sendo mostrado claro os caminhos que o feminino pode percorrer, ok? Não tem névoa na frente do feminino. Então aqui é uma energia de uma ascensão, o feminino está passando por um final de ciclo, né? Está passando para um próximo passo, que depois do 7 vem o 8 de copas, que é o momento aí de ressignificar, né? Você aí olha, você tem várias possibilidades ou tem várias coisas aí que você investiu, né? Então aqui o feminino está no fechamento de ciclo.
tem opções. Depois do 7 vem o 8, que é a ressignificação das relações. O feminino está na energia yin, tá? Então tá quietinho, observando ali o feminino, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Aqui o feminino também consegue ver o que deu certo e o que não deu, tá? Então algumas coisas vão seguir em frente, outras não, certo? Então é isso, a energia do feminino. Bom, vamos ver a energia do masculino. Qual é a energia do masculino nesse momento masculino? Qual é a energia do masculino? Pajem de copas. Bom, vamos olhar aqui. O pajem de copas é uma energia onde a pessoa ela está transbordando de sentimento. Eu vejo que o masculino está no momento de profunda conexão com as suas emoções. O masculino realmente está no momento de identificar tudo que tem dentro, emocionalmente falando. Pode ser que esteja passando por uma crise, onde se deu conta de tantas emoções que estavam reprimidas ali e que agora estão transbordando, né? Eu sinto que o masculino, ele tá num processo bastante complicado, porque é novo isso para o masculino. É um pajem, o pajem é um iniciante, o pajem ele traz uma energia de impulsividade, porque é como se fosse uma criança lidando com muitas emoções, né? O pajem de copas. Então tem uma empolgação, mas ao mesmo tempo é uma oscilação muito grande de sentimento. Tem empolgação, aí cai esse nível, vai para depressão. Então tem muita coisa que o masculino está lidando nesse momento, que faz com que o masculino, em alguns momentos, se sinta extremamente sufocado, né? E tenha que expressar esse sentimento. Aqui há uma vontade muito grande de comunicação e de expressar tudo que está sentindo. O masculino ele tem vontade de conversar, de se comunicar e de ter uma troca com o feminino, tá? Mas eu sinto que o masculino tem muita dificuldade ainda de mostrar o sentimento, né? O feminino, aqui tá tudo muito claro, né? Já foi mostrado, me parece que o feminino já chegou no ponto máximo de demonstração de sentimentos para esse masculino. Olha, é isso que eu quero, é isso que eu sinto. Então já foi demonstrado tudo. E o masculino ainda está com esse capacete, né? Então é como se estivesse se protegendo ali, tem uma certa dificuldade de expressar mesmo o sentimento. Na verdade, não é nem de expressar, mas de você ter uma maturidade para lidar com aquilo, né? De se mostrar como realmente é. Então eu vejo que há essa vontade do masculino de demonstrar, né? Talvez o masculino fique até agitado na hora de demonstrar o sentimento, tenha rompantes ou até mesmo alguns mini surtos aí de sentimento, mas não consegue muito bem lidar com isso ainda, tá? Não consegue. O masculino, agora que ele está começando a entender essa emoção, o masculino está mais acostumado com a troca com o feminino material. Então, para alguns é através do dinheiro, outros é através do trabalho, tá? Então tem uma energia muito materialista da troca do feminino com o masculino. E agora os dois estão nessa energia de água, tá bom? Vamos ver o que o espiritual espera
do feminino e do masculino. Rainha de ouros. O carro. Certo. Clarifica para mim a rainha de ouros. 3 de copas. E o 9 de paus. Bom, vamos entender aqui. E temos o 3 de espadas. O que o espiritual espera? Deixa eu pedir uma clarificação aqui. Os guardiões. Clarifica o que o divino espera do masculino e do feminino. Sociável, a comunicação e o 3 de ouros. Certo, vamos entender aqui, ó. E o 10 de ouros. E o rei de copas e a rainha de copas, o 5 de copas e o 6 de ouros. Nossa, meu Deus. E a negociação, chega. Bom, o que eu vejo aqui? Eu vejo que houve uma pausa na nutrição material dessa parceria, porque o 3 de copas, tá? 3 de copas. Aqui muita gente dentro de um espaço pequeno, então tinha aqui um escape de energia, porque não era só você e a pessoa. É claro que para o espiritual, aqui tem todo um porquê de 3 pessoas, tá? Só que eu vejo que quem estava doando mais, que provavelmente é o feminino, se cansou, tá? O 9 de paus aqui. O 9 de paus fala de alguém que decide se afastar, se proteger, na verdade, se afastando para depurar. É como se eu sentisse que o afastamento, ele saiu do feminino. Porque o feminino aqui se afasta com dor, né? Tem uma dor muito grande aqui do feminino. Só que o feminino, ele se afasta e há uma perturbação, porque há uma dor, há um sentimento de tristeza, de que tudo que fez não valeu a pena, uma sensação assim de se afogar nas próprias emoções. Talvez uma atitude bastante, não é negativa, mas eu acredito que o feminino chegou num ponto que não tinha para onde correr. Tinha que ir, né? Se afastar daquela situação e se proteger, né? Tentar se proteger, mas esse se proteger aqui não é que o feminino ficaria bem, né? Não, o feminino se encontraria aí com a sua sombra. Então, o que o espiritual espera? Que haja uma união aqui, tá? Que haja uma conversa, na verdade, uma conversa onde há uma abertura. Veio o valete de copas, então é como se o desejo do masculino fosse alcançado, né? É o que o divino também espera, que haja uma conversa entre o masculino e o feminino, porque aqui está falando de uma ruptura, e a ruptura ligada à matéria, tá? Mas justamente porque
o feminino estava nutrindo o masculino em outra situação. Então aqui é muito complicado, porque o feminino acabou acordando, né? Tava meio no encantamento, porque o 7 de copas traz muitas vezes uma energia de encantamento ali. Você fica hipnotizado e não só age no automático. E o feminino acordou e acordou, e eu vejo que o feminino tomou decisões que de certa maneira traz dor, traz muita dor, e ao contrário, talvez que o masculino ache, o feminino tá à deriva também, tá? É isso. Vamos ver aqui qual o sentimento do masculino pelo feminino. Pajem de paus, quer se comunicar mesmo. O mundo. E a rainha de espadas. E o rei de ouros. 9 de ouros e o pajem de espadas. Eu vejo aqui que o sentimento do masculino, né? Aqui o masculino observando o feminino, observando bastante o feminino, observando o trabalho do feminino, os movimentos na matéria. Muitos femininos aqui em solitude, se dedicando muito ao trabalho, se dedicando à melhora na qualidade de vida. Tem muita coisa que o masculino está vendo do feminino, tá? Muita coisa. Então, assim, é como se o feminino tivesse mostrando que está caminhando, que as coisas estão acontecendo, que é muito próspero, tá? Para não só o masculino, porque eu não vejo essa dinâmica no feminino, o que eu tô fazendo, não. Eu sinto que é o feminino seguindo a vida, né? Só que internamente a gente sabe que esse feminino tá tendo um momento de escolha e está no 9 de paus, né? O 9 de paus aqui é uma carta bastante complexa, tá? Bastante complexa. Porque as coisas não aconteceram do modo que o feminino imaginava, né? E mais uma lição aí. Mas enfim, o sentimento do masculino é de observador, tá observando muito, muito, muito mesmo o feminino. Talvez até se preparando para uma hora certa de se comunicar com o feminino. Talvez quando o feminino estiver sozinho, para alguns casos, ou um momento que o masculino esteja sozinho. Sentimento aqui, inicial, pajem de paus, que é uma energia de impulsividade, imaturidade, infantilidade, tá? É uma energia que age muito com a hiperatividade, é uma pessoa hiperativa, tá? Imatura. Então é um sentimento muito mais voltado para amizade colorida, não tem muito respeito, até mesmo tem aquela energia, sempre vai me perdoar, porque olha você, assim, em alguns momentos, como uma mãe, tá? Olha, o masculino olha o feminino como uma mãe, ou como um membro ali da família consanguínea, sabe? De sangue, né? Então tudo vai perdoar.
Então é uma energia muito imatura, infantil, tem uma energia imperativa, muitas vezes muito agitada, tá? Ou até mesmo o outro extremo muito parado. Aqui hoje, né, o masculino ele tem consciência do sentimento, ele tá vendo, ele tá observando o tanto que você é importante, o feminino, para quem é do feminino. O masculino ele vê a expansão e ele tá se dando conta mesmo do tamanho, né, desse sentimento, o quanto isso é intenso, é importante, o quanto isso abre janelas, né, mentais aí que ele nem imaginou que tinha, tá? Então hoje o sentimento do masculino pelo feminino é imenso, é imenso. E o masculino está bastante agitado em relação a tudo isso que está acontecendo, tá? Futuramente tem uma energia de rainha de espadas, então pode ser que venha uma comunicação, mas eu sinto aqui que o feminino bastante cortante, numa comunicação séria, fria em relação ao masculino. Eu vejo que o feminino sente uma ira pelo masculino, e isso pode aflorar no momento da conversa, tá? Porque eu vejo aqui que o feminino ele quer que o masculino entenda o quanto esse sentimento ele é intenso, né? O quanto esse sentimento ele mexe com as nossas decisões. Então aqui sobre sentimento, o masculino tem informação sobre o feminino. Hoje observa o feminino o tempo inteiro e vê o quanto o feminino é grandioso, tá? O quanto sempre teve alguém ali muito grande, tá? Vamos ver aqui qual é o pensamento do masculino em relação ao feminino. Olha lá, de novo o pajem de espadas, que é comunicação, né? Tá observando. O 8 de copas. Agora que tomou distância o masculino, qual que é a tendência, né? Eu vejo que o masculino está muito observando coisas que não via. Por exemplo, sentimento, atitudes, ações, pensamentos que não tinha como ver porque estava muito barulhenta a relação. Não era só você e o masculino, né? É você, o masculino, e mais outra pessoa ou outras pessoas. Então agora o masculino está tendo esse tempo de separar, né? De poder entender os sentimentos. Então aqui o masculino pensa em se comunicar, né? Na hora certa, mas a gente já tem 3 páginas aqui, então é como se fosse uma criança, tá? Aqui também eu vejo o masculino agora, que está te vendo de longe, está tendo uma visão mais ampla do sentimento, de quem você é, o feminino é. Eu vejo aqui que o masculino se afasta, né? Começa a ressignificar o relacionamento. Parece que o masculino realmente tinha muita bagagem tóxica e se deu conta de que pode ter jogado toda essa toxicidade em você, na comunicação, na ação que o masculino fazia. Então eu vejo que hoje há um distanciamento de uma imagem
que o masculino tinha de você, do feminino, né? Então aqui eu vejo o masculino se afastando com tristeza, mas organizando as emoções, né? Não vale mais a pena eu me comportar assim, eu me sentir desse jeito com o feminino. Então aqui ele está organizando, né, as emoções. E aqui há um mergulho no passado, o masculino mergulhando aqui no passado e lembrando de situações aí da infância, o masculino se conectando com o espiritual também, tá? Vamos ver o pensamento futuro do masculino em relação ao feminino. 3 de espadas e a temperança. Vem a comunicação, para alguns casos aqui tem processo judicial envolvendo, tá? Eu vejo o masculino tendo uma cobrança muito grande a nível da matéria, tá? Aqui tem pensamentos negativos, a conversa do feminino ou o corte temporário do feminino em nutrir o masculino faz o masculino se sentir extremamente reprimido. É como se tivesse uma escassez de amor, de emoção, se sentindo preso, raso, rejeitado, mal, tá? Mal mesmo, pela falta de comunicação do feminino ou pela comunicação muito escassa e fria, tá? Então aqui eu vejo que se arrepender não vai fazer com que o feminino volte atrás, né? É como se o feminino tivesse guardado muita coisa, muito tempo, passou aí por complicações com o masculino, tá? Vamos ver aqui quais os próximos passos do masculino. O 4 de paus. O 2 de paus. E The Lovers. Lindo, né? E a rainha de paus. Bom, vamos entender aqui. Inicialmente, tinha um cara, né? Tinha aproximação e não houve a valorização, né? Não tinha chama, não tinha o espiritual entre, né? Não tinha identificação ali. Não tinha faísca divina. Então, houve o afastamento aqui. Houve o afastamento. Então, hoje, confirmando, eu vejo um afastamento, uma possibilidade de encontro futuro. Tem casos aqui que a pessoa está longe mesmo, pode ser em outro país, em outro local. Tem casos aqui que não tem a dinâmica, nunca existiu a dinâmica pessoalmente. Então, tudo que eu falei aqui, cada um fez individualmente, talvez até com outras pessoas, tá? Então, isso o seu divino masculino estava passando lá e você aqui, ok? Bom, então, para quem está na dinâmica, né? Ou estava, né, que é o caso aqui, ela está acontecendo ainda, mas à distância. Aqui eu vejo que a chama que estava apagada, né, que eu acredito que é o masculino se dando conta da grandeza da relação e principalmente a valorização do feminino, porque quando estavam um diante do outro aqui não havia essa valorização. Talvez em alguns casos até havia, mas tinha um escape de energia.
Aqui tava escapando energia saindo de vocês dois ou de vocês duas. Tem uma terceira pessoa, tá? Ok? Não precisa ser romance, pode ser alguém da família. A questão aqui é que hoje o masculino olha no horizonte e clama pela sua volta, por ter uma nova oportunidade, tá? O masculino, ele quer expandir, ele quer muito. Então aqui eu vejo que futuramente tem uma decisão aqui que o masculino ele precisa tomar, porque o feminino quer que o masculino tome uma decisão. Aqui, para alguns casos, o feminino quer simplesmente que o masculino pague pelo que ele fez. E na justiça dos homens, tá? E na justiça dos homens aqui. Porque houve algum tipo de perda. Tá saindo muita energia do 3. Então tinha, era você, a pessoa e outra situação. Então você não estava só no trino feminino, não estava só no trino masculino. Eu olhei, estava 41 e 41 no relógio. Bom, vamos ver aqui o que está bloqueado para o masculino. O que está bloqueado para o masculino? O 9 de copas. A realização. E a rainha de copas. Então, aqui para quem sabe que é triângulo, o masculino, ele escolheu por alguém, tá? O masculino escolheu por alguém. Ou o feminino, com as suas atitudes, acabou fazendo com que o masculino tomasse um direcionamento. Esse direcionamento que o masculino tomou foi de encontro com uma energia de água, tá? Aqui fala que essa energia de água se fechou com o masculino. Vamos ver o desafio do masculino hoje. O As de Ouros e o Eremita. O desafio hoje do masculino é que há uma solitude e outro pajem de ouros, e o 6 de copas, e o rei de copas, e o 3 de paus. Aqui o masculino está sedento de amor, né, esperando de certa maneira que há um encontro novamente com uma conexão. Eu não vejo, vi 43 agora. Eu não vejo o masculino voltado para o feminino, tá? O feminino, conexão de alma. Alma que constrói, vamos colocar assim, porque o masculino ele estava em conexão com o feminino, mas é um feminino que leva mais o masculino a se encontrar com, a se apegar a essa energia sombra, tá? Não vejo o masculino nessa energia, eu quero esse feminino, tá? Eu vejo que nesse bloqueio o masculino ele está sedento por alguém que traga
o ouro para ele, traz a segurança, o trabalho, o dinheiro, tá? Eu vejo muito forte isso. Eu sinto muito forte. Então aqui o masculino ele tem uma lembrança do feminino, tá? De quando te conheceu, o que você trouxe. Gostaria de se conectar novamente com a sua energia, mas ao mesmo tempo, se aparecer outra pessoa, entende? Eu sinto que tem ainda essa dificuldade do masculino, ele decidir que é aí que eu vou. Não, o masculino ele tá numa energia assim que eu preciso de X. Quem vai me dar X? É claro que vocês, dentro das pessoas que passou aqui, né, que pode ser mais de uma, você é uma lembrança de que o que é amor, o que é doação, até aqui sobre o trabalho parece que tinha uma valorização, vocês fizeram essa pessoa ser valorizada no trabalho. Então, assim, tinha uma parceria aqui entre vocês. Mas eu volto a falar, hoje há um afastamento do masculino de qualquer feminino, tá? E o masculino tentando, de certa maneira, encontrar novamente o que sentiu com você, o apoio. Parece que todas as áreas da vida do masculino estavam funcionando e hoje não está. Só que eu não posso ser hipócrita aqui de falar, não é nem hipócrita, eu não posso mentir para vocês que esse masculino ele quer só você. Não, ele viu que você é uma pessoa top, show, o que for aí. A questão é que é como se houvesse uma incompatibilidade no momento, tá? Tem muita coisa em jogo. Então eu sinto que há um afastamento do masculino até dessa conexão que ele estava, para alguns que ele estava, pode ser uma mãe, um parente, sei lá, e o masculino tentando achar esse ouros, né, que você dava, tem uma memória muito grande. E o masculino pensando aonde que eu posso encontrar novamente uma conexão como essa. Eu me senti do jeito que eu me senti, como que eu posso, né? Tem uma recordação muito grande de você, dos momentos que vocês passaram, tem muito forte isso, né? E ele olha para o horizonte, que pode ser que alguns estão até pensando em sair do país ou se mudar, para tentar buscar isso em outra pessoa, sabe? Então, assim, é uma energia muito complexa, né, aqui. Vamos ver a bênção do masculino, o 2 de ouros, tá vendo? E o carro. Então, o masculino está no momento de tentar se equilibrar na matéria. Tem casos aqui que tem vício, tá? A maioria dos divinos masculinos, gente, eu vou ser bem franca com vocês, tem vícios, tá? E vícios pesados. Se alinha a um feminino que aceita esses vícios, tá? Aceita por hora, né? E se distancia do feminino que quer a mudança, que quer o avanço. Tá? É isso, basicamente. Então eu vejo que o masculino vai tentar aqui entrar em equilíbrio na matéria, né? A preocupação do masculino hoje não é amorzinho, tá? A preocupação do masculino hoje é ter apoio material, é ter presença, é ter constância, é alguém que tenha paciência, é alguém que esteja ali do lado incondicionalmente, trazendo apoio e estrutura, tá? Porque o masculino quer mudar, quer entrar na nova era, tá? O masculino quer.
Aqui, no caminho do masculino, está acontecendo a justiça de Deus e a justiça dos homens. O masculino está sendo colocado no caminho, né? O masculino está tendo que aprender a assumir as suas responsabilidades, tá? Então, tá fácil? Não, não tá fácil. Vamos ver aqui qual que é o desafio do masculino em relação ao feminino. Qual é o bloqueio? Qual é o bloqueio do masculino em relação ao feminino? A grande sacerdotisa e a força. Ter acesso à conexão, à energia da conexão. Por isso que o masculino entra numa energia de escassez. Porque a outra conexão também está se afastando. E embora a outra conexão não gere a prosperidade que o masculino e o feminino de prosperidade gera, tá? A conexão do feminino com o masculino de prosperidade se conectou, tudo vai bem. A pessoa que está lá, estava com o masculino, ou sei lá quem, não gera prosperidade, gera mais adicções, tá? Então eu vou falar aí a parceria de adicto do masculino, né? De adicções. Qual que é Vamos ver qual é o desafio do masculino em relação ao feminino. O mago. Manifestar em a imperatriz, tá vendo? Qual que é o desafio? De um novo começo e de um masculino que manifesta a prosperidade, a saúde. A gente está falando de uma vida plena, tá? A imperatriz, ela traz uma vida plena. Ela consegue aqui ser fértil, ser produtiva. O masculino, ele tem essa dificuldade da produtividade, tá? Juro para vocês. Então, quando o masculino se conecta com uma energia próspera, do feminino próspero, que faz a dança do yin e yang, o masculino prospera na sociedade, tá? Prospera mesmo em todas as áreas, certo? Só que hoje o masculino está vivendo na energia da adicção. Então, o desafio é manifestar essa prosperidade e fertilidade, que o masculino tem dificuldade de se esforçar, de ser produtivo, tá? Sem o feminino. Por quê? Se entrega às adicções. Vamos ver aqui qual é a energia. Deixa eu olhar aqui. Qual que é a bênção do masculino em relação ao feminino? A justiça, tá vendo? E o louco aqui, ó. A imagem do louco. Dez de copas e a lua. O masculino, ele tem uma comunicação muito tóxica com a mãe, tá? A mãe do masculino tem uma energia muito tóxica. Muito tóxica. Pode ter uma mãe com algum tipo de adicção ou dependência, tá? A questão do masculino está na mãe. Na mãe. Então, qual que é a bênção aqui entre o masculino e o feminino? A justiça, né? A justiça sendo feita. O discernimento, a virtude na matéria, a cobrança, a repreensão quando não tem a verdade, a justiça. Masculino muito mentiroso, cheio de adicção e dependências, tá? Cheios. E o feminino da adicção, que tá com o masculino ou se conecta com o masculino,
tem as mesmas adicções e tem uma fraqueza muito grande no feminino. Tem o feminino muito machucado. Então aceita muito o que o masculino faz. E o feminino próspero tem uma energia yang exacerbada, tem uma falta de equilíbrio, enfim. A dinâmica continua. Vou ter que pausar, depois eu volto. Olá, minha querida fraternidade de luz, voltei. Bom, foi bom esse tempo para que eu pudesse assimilar um pouco a energia. Esse tarô é um tarô bastante intenso e eu tô me conectando a ele, tem muitas informações. Eu tenho certeza que as leituras vão ser mais longas, tá? A partir desse vídeo. A não ser que aconteça alguma coisa diferente ou eu não consiga, né? Mas a tendência é ser. Eu parei, eu nem voltei o vídeo para ver onde eu parei, mas eu lembro que eu estava falando sobre a conexão do masculino com a mãe. Tem algo muito nocivo ligado ao feminino que criou o masculino, tá? Eu vejo aqui que nos próximos 28 dias o masculino ele vai passar por uma cobrança aqui. Para alguns casos tem a ver com justiça mesmo, tá, gente? Na matéria, né? Algum processo tá rolando aí ou vai rolar. Porque houve aqui algum desvio mesmo, tá? Houve uma infidelidade aqui do masculino, ou até mesmo do feminino que o masculino estava, né? Porque assim, esse tipo de conexão, quando o masculino ele tá nessa densidade e ele deixa o feminino próspero, que é o feminino ligado à imperatriz, próspero, para um feminino adicto, tá? Um feminino que tem adicções, tem perdas. É como se tivesse ali a moeda de troca, né, do feminino com o masculino de adicção, é a moeda do vício. Então, geralmente, acontece de um trair o outro, né, de um ter o mesmo vício que o outro, tá? De ser uma simbiose de haver uma simbiose muito tóxica entre os dois, tá? Ou as duas. A questão aqui é que tem uma cobrança, mais ou menos 28 dias. Aqui pode ser, para alguns casos, que tem a ver com essa parceria lá, tá? Lá. E vocês aqui numa energia bastante cortante. Para quem tem processo com essa pessoa, aqui provavelmente tem um encontro para tentar mediar alguma coisa, tá? Então pode ser um encontro no juiz ou com advogado. Para quem não tem esse tipo de energia, pode ser um encontro com você para tentar acertar as coisas, tá? Mas eu confesso para vocês que eu tô vendo o masculino numa energia muito profunda. O masculino ele tá lidando aí com o vazio dele, tá? Com o vazio. Porque como eu disse, né, antes de cortar o vídeo, o masculino ele tem uma memória, tá? Ele tem uma memória do que é o ideal para ele. E essa memória tá entrelaçada a vocês, né? O masculino sabe de alguma maneira, para quem não tem contato com esse masculino, ele sabe que o melhor está em você ou em algum lugar. Ele tem uma memória, um sentimento. Agora, os que já tiveram contato com o masculino, os divino feminino que já teve contato com o masculino, você traz a memória do que é uma parceria em perfeição.
tá? Uma parceria ideal. Porém, o masculino acredita aqui que tem que fazer algumas mudanças, né? E essas mudanças, eu acredito que o masculino ainda não está preparado para fazer essas mudanças. Veio muito pajem de copas, pajem de paus, pajem de espadas. Então, o masculino ainda está muito cru, né? Tá descobrindo os sentimentos, sabendo, tá começando a entender o que sente. E aqui essa combinação ficou muito forte para mim, que veio aqui a lua, o 10 de copas e o louco. Então eu sinto que o masculino aqui, ele vai entrar no equilíbrio, porque a bênção do masculino em relação ao feminino é a justiça, né? Algo que estava sendo desequilibrado. Provavelmente o masculino ele vai passar por um acerto de contas, que pode ser tete a tete ele com o feminino próspero, ou ele com um feminino aí de adicção. Quando eu falo feminino próspero e feminino de adicção, é a conexão. Você tem que observar se a conexão que você tinha com essa pessoa era uma conexão próspera ou era de adicção, tá? Porque hoje o masculino, ele tá lidando com duas vertentes, meu Deus. Ele tá lidando com duas vertentes. A questão é que ele está sozinho, mesmo estando junto com alguém, ele está sozinho aqui. Eu sinto mergulhado nesse turbilhão de emoção que sente por vocês, que tem a referência de vocês, tá? Entenda o que eu estou falando, gente. Entenda, porque é complicado. Porque é um tema novo. É um tema novo e tá chegando informações, tá? Para quem canaliza. Então, até a gente entender é complicado. Então, todos esses termos que eu estou usando são termos novos para que a gente consiga entender melhor essas parcerias, na lógica, ok? Então, se você teve uma conexão próspera, você é um feminino próspero, tá? Feminino próspero. Se você teve uma conexão de adicção, adicta, tá? Que teve algum vício, nocividade, não é a prosperidade. Você tem perda, você tem doença, tá? Você tem aí perda de emprego, vícios, entende? Então, o que eu tô vendo aqui na mesa? Que o masculino experimentou o céu e o inferno, certo? E está no momento onde ele está sozinho, com suas emoções e começando a crescer mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Como veio o pajem de copas aqui, é uma pessoa que está se dando conta do amor, do sentimento, das suas emoções. Por você só, não, pela vida, pelas pessoas, ele está acessando esse lado. Há uma imaturidade aqui muito grande, tá? Há uma imaturidade grande. Então, o que eu vejo é que o masculino, essa combinação aqui está muito, muito forte, a gente já vai falar dela, né? O masculino, ele está saindo assim de uma energia submersa, é como se o masculino tivesse no umbral, tá? No umbral. E ali, agora ele está começando a sair, tá? E aqui tem uma questão muito forte ligada à família, à mãe, o modo de amar que o masculino foi ensinado, tá? Então, o que eu vejo aqui com o louco, esse masculino, ele tá numa energia de desespero, porque quando a gente, tudo que é novo, e você não tem referência, o masculino ele não tem referência na família, ele não tem referência dentro da onde ele está,
mas ele tem uma referência que foi a relação com vocês, o feminino próspero, tá? O feminino próspero, mas que é um feminino aí que tem energia yang, tá? Que é um feminino que quer empurrar o masculino, tá? Então dá choque isso. Então, feminino próspero aí é um ponto de referência. Só que ao mesmo tempo, esse feminino próspero, né, é um feminino que incomoda o masculino. Incomoda porque quer forçar situações, quer forçar um crescimento para uma criança. O feminino, ele não tem esse... ele, como tem o masculino muito forte, desenvolvido, esse feminino não usa aquela sensibilidade da energia yin para entender a limitação na matéria. O feminino com a sensibilidade olha a possibilidade ali, olha o masculino como uma energia de essa pessoa, ela tem ela é apta a alguma coisa, não é essa palavra, mas o feminino olha o potencial. Como o feminino próspero tem uma energia yang muito grande, então tem um tino muito forte para potencializar, né? Não, potencial, para ver o potencial e potencializar também isso. Só que o feminino não tem essa sensibilidade, não usa, não desenvolveu a sensibilidade do yin para saber que aquela pessoa é uma possibilidade dela desenvolver e que eu tenho que ir devagar. Mesma coisa de eu pegar uma criança de 10 anos e falar, nossa, essa menina, ela tem um jeito tão parecido com de médico, né? Uma pessoa assim tão inteligente, e eu colocar a menina no primeiro ano de medicina. Então falta aquela sensibilidade, até mesmo um raciocínio, né? Você se deixa levar pela emoção e não conta com os fatores externos, né? Não raciocina e vai investindo e quer que aquilo ali cresça. Então eu sinto que esse feminino próspero que eu falo para vocês é um feminino que precisa desenvolver mais a parte intelectual mesmo, de observar os sinais em volta, a parte sensível, entrar em equilíbrio, tá? Entrar em equilíbrio. É preciso, porque na verdade quando eu falo do feminino próspero, é um feminino que está aprendendo também a prosperidade. É um feminino que só está desenvolvendo um pouco da prosperidade porque se afastou dessa energia yang. Essa energia yang de adicção, de nocividade. Tá? Então é necessário que vocês entendam o que está rolando aqui. Então eu vejo que o masculino, ele tem esse ponto de referência de vocês, mas ao mesmo tempo tem uma energia que afasta. Por quê? Porque ele sabe que esse feminino próspero quer que ele saia aqui do ensino fundamental e vá para o doutorado. E o cara não está tendo nem energia, ou a mulher que seja, né? O masculino não está tendo nem energia para lidar com as próprias emoções. Quem dirá virar CEO. Entende? Então está tendo uma divergência aí, e esse feminino, ele está no momento, né, de tirar essas ilusões e ver as coisas como realmente são. Né? Está sendo mostrado aqui, está sendo mostrada nessa carta que é uma opção você ficar nessa energia desse masculino, porque tem outra energia masculina que está na mesma busca que você.
entende? Tem outra energia masculina que também está nesse processo de ascensão, que está no mesmo caminhar que você. Só que você primeiro precisa entender quem você é. Como que eu vou escolher? Aqui tem a opção do dinheiro, do ser humano, dos pensamentos, do conhecimento, da terra, do ar, né? Tem todas as ciências aqui, né? As oportunidades. Quem sou eu? Né? Eu sou da terra, eu estou dando um exemplo. Eu sou dos estudos, o que eu sou? Quem sou eu? Então, a partir daí, você escolhe. Então, por isso que fica muito latente sempre. Quem é você? Descubra quem é você. Porque desse ponto, é o ponto de partida. Então, o feminino está no momento de escolha e de entender que a consciência hoje existe. Então, esse masculino que você está lidando é o masculino que está num processo hoje de uma criança, tá? De uma criança, certo? O feminino tá à frente do masculino. Eu não sinto, eu sinto aqui que são momentos diferentes, mas que vocês estão ali tete a tete, né? Porque tem esse equilíbrio, não tem como, o masculino é isso, o feminino é aquilo. Porque as duas energias, você tem as duas energias dentro de você. Então, o feminino, eu vejo que o feminino já está começando a saber como está o feminino próspero, porque se afastou do masculino, você já está começando a incorporar a energia yin e yang e resultar em algumas coisas. Mas isso quer dizer que você é melhor que o masculino? Não. Não, porque você ainda está nessa energia ligada ao masculino. Então, se você ainda está nessa energia, é que tem alguma dicção dentro de você, né? Tem alguma coisa que ainda você está dependente do masculino. Mas por quê? Porque você não está olhando dentro de você. Então, a questão aqui é que eu sinto que o masculino está num momento bastante complicado, tá? Essa carta aqui mostra bem o quanto o masculino está perdido. O masculino está perdido, né? Aqui pode ter comunicação que vai acontecer, mas por quê? Porque o único ponto de referência é vocês. São vocês, né? Então, para alguns casos, sim, vem comunicação, mas esse masculino ele vai ter que romper com estruturas que eu não sei se hoje o masculino tem energia para isso, tá? Não sei. E aqui eu vejo que esse masculino também, ele está muito aprisionado a uma energia solteira, né? Solteira mesmo. Ele tem filho, não, mas aqui a energia dele é de alguém egocêntrico, tá? E é alguém também que está preso numa linha de tempo. Pode ser alguém muito clássico, de crenças clássicas, tá? E isso dificultando. Então, o que eu posso falar para vocês? Senta e espera? Não. Vai cuidar de vocês, porque esse masculino que está vindo aqui é um masculino adicto, tá? Pode ter qualquer tipo de vício aí, ou problemas de saúde, nocividades, e vocês aí numa energia que o espiritual já mostrou, ó, você tem a chave da prosperidade, e vocês nessa energia de dependência ainda desse masculino, de querer resgatar. Só que eu vou ser franca, o que eu tô vendo aqui é uma desproporção, né, total, porque tem uma aspirante a imperatriz aqui e um pajem, um aspirante a pajem. É como se essa pessoa tivesse acabado de nascer.
tá? Porque é um aspirante a pajem, nem tá andando ainda, tá? Então tem que ver até que ponto você se ama, porque uma pessoa que se ama, se respeita, não se coloca numa situação dessa, né? Ou você renuncia do seu bem-estar, né? E vive uma vida de serviçal mesmo, como o outro lado, a outra pessoa que ou está ou estava aqui, né? Vai viver. Ok? Vamos ver aqui qual que é o sentimento do feminino. Qual o sentimento do feminino em relação ao masculino? O 8 de espadas, o 9 de ouros e o 8 de ouros, certo? E o as de paus. Bom, vamos entender aqui, a gente tem 8, 9 e 8, né? O que eu vejo? O feminino, ele tá num processo de oscilação. E aqui tem a ver sobre o que vocês querem na matéria, porque o ouros que tem essa oscilação do 9 volta para o 8. Então é como se você estivesse ali prestes a finalizar uma situação, né? Porque já atingiu um equilíbrio, uma realização, aí vocês voltam para a lição de novo, né? É porque é como se tivesse que aprimorar uma crença ainda, né? Absorver bem aquele conhecimento, aquele aprendizado. O que pode ocorrer aqui? Uma oportunidade de volta. A mensagem do masculino trazendo aí uma oportunidade de vocês tomarem uma ação diferente. O 10 de paus e o 4 de copas. Tá? Então, aqui é uma combinação pesadíssima, porque é uma carta de depressão e uma carta de fim de ciclo, né? E depois o as, eu renasço. Então, eu vejo que vocês estão passando por um processo de desbloqueio mental. Por isso, o 8 de espadas é quando você tem que ver além do que está ali, né? Você precisa ter uma força muito grande, ter fé mesmo, porque numa situação dessa você tem que estar com os seus sentidos muito apurados, tá? Para que você sinta de onde que vem o golpe, da onde que está vindo. Geralmente esse tipo de cena a gente vê em filmes de terror ou filmes que tem algum tipo de presença que a gente não consegue enxergar, né? Mas que te traz um medo, um pânico. Então, o segredo sempre é você se concentrar em você e desenvolver todos os seus sentidos, porque você não consegue ver, você está numa posição de aprisionamento. Mas que se você se concentrar, você consegue achar a saída, tá? Achar a saída. Então, o feminino vem dessa energia, né? Em relação ao masculino, aqui o feminino já liberto, no 9 de ouros, né? Sabendo o direcionamento, sem as vendas, se sentindo bem, se sentindo realizado, e depois o feminino volta para o 8. Então, quer dizer, algumas coisas precisam ser reajustadas, né? Algumas coisas precisam ser revistas no comportamento, na educação, na rotina, tá? Do feminino. O feminino precisa aí buscar novas motivações. Aqui pode ser um estudo, um movimento diferente, porque senão o feminino tende a ficar olhando para baixo e se lamentando porque o masculino não está. Vamos ver aqui a mente
do feminino em relação ao masculino. Rei de paus, o pendurado e o 2 de espadas e o eremita, tá vendo? Qual que é o pensamento de vocês em relação ao masculino? Exatamente o que saiu, né? Vocês estão em sintonia com o masculino, tá? Saiu aqui que vocês também acreditam que o masculino ele está em isolamento, tentando achar uma parceria que corresponda com o que vocês viveram, né? O masculino ele está querendo de novo sentir e encontrar o apoio que tinha com vocês, né? Porque aqui trazia um crescimento, trazia uma troca. Então vocês têm essa consciência, né? Que o masculino ele está tentando, né? Tentando não, ele está se deparando com uma grande emoção, uma grande conexão. Só que ao mesmo tempo vocês têm a consciência que o masculino vem de um rei de paus, né? O rei de paus é uma energia positiva quando você... Eu vou falar uma coisa aqui, talvez tem gente que não vai gostar, que soa muito clássico, mas quando você não quer ter família, quando você não quer ter responsabilidade, quando a vida é feita de brincadeira, né? Porque o rei de paus tem essa energia de guerreiro, mas é um espírito inquieto, tá? É um espírito que gosta do sexo, gosta da aventura, gosta de experienciar coisas, porque o rei de paus, ele que sai desbravando as terras. Então eu saio aqui da minha terra, vou para a terra do outro lá, encontro uma bebida lá, eu bebo, encontro uma mulher lá, eu me apaixono. Você tá entendendo? O rei de paus é assim. É a aventura que move ele. São as experiências. É fogo. Então aqui, para mim, o feminino já tinha sacado isso. Já tinha sacado. E hoje o feminino realmente entende que tem uma dificuldade do masculino sair dessa energia do enforcado, porque o masculino ele tem uma dificuldade da solitude. O masculino ele tem uma dificuldade da solitude, certo? E de construir essa estrutura. Tá? Então, assim, esse masculino que eu tô falando, porque eu conheço masculinos que estão aí na energia de se tornarem aí imperadores, certo? Estão aí aspirantes em imperador. Então, é isso que eu tô sentindo aqui. Que vocês tenham consciência da limitação. Tem casos aqui que o masculino ele tem algum transtorno na matéria. Então, 9 de ouros com o pendurado, problema de saúde aqui, gente. Tá? Tem masculino aqui que realmente tem. E o feminino achando que vai ter uma vida muito abundante. E não vai. Tá? E fora essa limitação de transtorno aí, que precisava tomar um medicamento, tem as adicções. Que daí tem o falso moralismo aqui também. Então tem coisas bem nebulosas que já mostra por que o feminino não está com o masculino. Mas o feminino não consegue entender. Ah, é porque é macumba. Ah, é porque é não sei o quê. É isso, gente. Se fosse bom, tava com você. Se você se sente a top das galáxias,
aí e não tá com a pessoa, é porque não é para estar com você, tá? Então, aqui eu vejo que o feminino, fora a questão de saúde, tem assim uma pessoa que tem dificuldade de se direcionar dentro do social, dentro do trabalho, a prosperidade, tem uma limitação mesmo de saber quem é melhor, o que é melhor. E o feminino, às vezes, ali numa posição de mãe, de pai. Então, é bastante. Na verdade, vocês sabem disso. Vocês sabem, vocês intuem aqui. Olha só. Inicialmente, agora. Vocês sabem, tá? Aqui, ó, tava na lama, vocês não estavam sabendo com quem vocês estavam lidando no início, tá? Não estavam sabendo, mas agora vocês sabem a água. Vocês já entraram em contato com a intuição de vocês. Vocês vêm trabalhando muito com a conexão da intuição, do sentir. O que eu estou sentindo? O que está além dos meus olhos, tá? Então, vocês estão num trabalho muito forte assim, e vocês vêm para mais uma lição agora. Então, vocês vai para o 9, tem o êxito, volta para o 8, vamos aprender um pouco mais a respeito da sua intuição e da sua conexão com o seu espiritual. Então, esse masculino, ele volta, certo? Vamos ver aqui os próximos passos do feminino com o masculino. Temos o 3 de paus, olha lá, a volta e a temperança. É questão de tempo para esse masculino voltar, gente. Tempo mesmo. Aqui tem gente que é 3 dias, tem pessoas que é 14 dias, tem gente que é 5 dias, 6 dias. Tá? Pode ser 3 semanas, 5 semanas, 6 semanas. Mas volta. Volta, porque aqui tem toxicidade a ser vista, tem a morte aqui, o diabo e a temperança. Tem coisas ainda ocultas que o feminino não vê. E precisa ver. Vamos ver aqui os próximos passos do feminino. Cavaleiro de espadas. E o 4 de copas. E o rei de copas. Então, vocês veem, o feminino, ele vem com o rei, né? Rainha de paus e o 5 de espadas. O feminino vem com o rei, né? Já sabe o que sente, né? Já mergulhou nas emoções. Agora o feminino está desenvolvendo essa rainha de paus, né? Que é a confiança, se conectar com esse lado mais místico, esotérico da vida. E o feminino sabe das complicações. O feminino sabe que não houve reciprocidade, que houve interesse material aqui. Através do feminino, o masculino realizou sonhos, tá? Realizou sonhos, desculpa, viu, gente? Realizou sonhos. E agora o feminino volta a esse 5 de espadas. Tem algumas coisas que precisam ser resolvidas. Tem casos aqui que realmente houve algum desvio de dinheiro. Tem casos aqui que o masculino, ele usou da confiança do feminino,
né? E acabou aí metendo os pés pelas mãos. Então tem um acerto de conta aqui do masculino com o feminino, né? Do feminino com o masculino. E aqui o feminino sabendo muito, muito bem o que tem aí, né, de sentimento pelo masculino. Mas eu vejo que o feminino é o silêncio. É o silêncio porque o feminino entende que há uma dificuldade imensa, imensa do masculino entender o que sente. E do masculino chegar a ser essa pessoa que o feminino espera, tá? Então, assim, aqui eu vejo o feminino num trabalho muito forte, né, de tentar entender todo esse processo. Eu vejo que o feminino tem uma tendência tropical algumas vezes ainda, em relação ao sentimento pelo masculino, mas faz parte do processo, faz parte do aprendizado, né, da didática, aí faz parte. Então o feminino vai ter que cair algumas vezes, ser testado algumas vezes, para que consiga se tornar aí estável na posição do 9 de ouros. Porque o feminino precisa se colocar bem, tá? Mas várias fases, então o masculino pode voltar. Vamos ver aqui qual que é o bloqueio do feminino, o As de Copas e a Estrela. Aqui ainda está fechado um novo início, tá? E o Sol, ai que lindo, lindo. E o Hierofante. Ó, tá bloqueado pro feminino um casamento, um relacionamento. Aqui fala que é uma energia futura de grande realização, de nascimento, do seu sonho sendo alcançado, tá bloqueado ainda. Vamos ver o desafio do feminino, o 5 de copas. Lidar com o que não deu certo, tá? Lidar com o que não deu certo. Olha, esse é o desafio do feminino. Levantar a cabeça e seguir em frente. E o 7 de espadas, a mente do feminino, né? Precisa ser trabalhada. Por isso que veio aqui o rei, o cavaleiro de paus, o imperador e o carro, né? O feminino precisa, e o 7 de espadas precisa trabalhar também com essa energia yang, né? Por isso que aqui tem algumas situações que ainda podem acontecer de sabotagem, para que o feminino finalize. Na verdade, o feminino está passando por uma prova. É como se o feminino tivesse no momento de finalização, mas você passa por uma próxima iniciação. Na verdade, tem uma iniciação espiritual depois dessa fase, tá? Mas aqui o feminino precisa lidar com essas novas energias. Aqui realmente tem uma sabotagem muito grande ligado à independência, à energia yang, à casa. Então o feminino aí tem esse desafio da solitude, porque assim, o 5 de copas é uma energia que a gente fica marinando ali, e essa energia de você estar olhando, né, para a tristeza. Aqui você tinha tudo, né, e depois acabou perdendo, né, você não conseguiu aqui manter, né, manter isso. E traz um sentimento mesmo de olhar para dentro. Então o 5 de copas sempre resulta ali no eremita mesmo,
né? Claro, na fase mais adulta, né? Madura dos 5 de copas, você entende dentro de você o porquê ou não. Vamos ver a bênção aqui do feminino, o 5 de paus. Então, e o hierofante. Todos esses conflitos aqui, né? O 5 de paus é uma carta que fala de conflito, fala de adversidades, né? De você ter aí que lidar com situações externas, com ataques, né, com imprevistos. Então, a bênção do feminino acaba sendo isso, né? Aqui tem uma questão de tradição, de cultura, e se a gente vê aqui o feminino não conseguindo cumprir os requisitos, né? E aqui vem como uma bênção a rainha de copas e o 6 de paus, né? Vem como um teste que a rainha de copas vai ter que superar aqui, deixar uma crença, deixar uma cultura para trás, regar seu próprio vaso, né? Sua própria plantação aqui, se autonutrir, fazer seu próprio jardim, coisa que a cultura do feminino não estava esperando, porque aqui o feminino estava muito certo de que as coisas elas são automáticas, né? Você, isso claro, a nível inconsciente, né? Que a gente segue aquele ritmo e não tem nada que vá atrapalhar. E esse feminino que eu vejo aqui ou está tendo resistência externa para realizar o que almejou, mas porque não contava que teria esse desvio de rota. Então aqui há um grande ensinamento para o feminino. Tá vindo muito 5 para o feminino. Então uma energia de casamento, de compromisso, de tradição, de crença, de dogma, de estigma. Vamos ver aqui qual é o bloqueio do feminino em relação ao masculino. Rei de paus, cavaleiro de paus e o 10 de paus. O bloqueio é continuar carregando esse fardo. Qual é o desafio do feminino? A imperatriz e o 8 de paus. Realmente, eu acabei de falar sobre isso. A dificuldade maior do feminino está em entender que existe fatores externos que fazem com que esse desejo, esses pedidos, essas idealizações não aconteçam. E que não tem o que você possa fazer com o que está acontecendo externo. Com você tem, tá? Com você realmente tem. Então aqui o feminino tá tendo muita dificuldade nisso. De entender que tem todo um sistema externo que impede de algo acontecer, mas não é porque não é o seu caminho. Então o desafio do feminino está sendo trabalhar nessa energia aspirante à imperatriz.
de manter essa chama acesa, né? Essa confiança de que é o melhor caminho, tá? O desafio do feminino é igual essa moça aqui, fazer a própria roupa, é cuidar de si, né? Tem uma dificuldade muito grande. Qual que é a bênção do feminino em relação ao masculino? O 4 de espadas, tá vendo? A pausa, a recuperação. E o 6 de paus. O feminino ele tem que superar, ele tem que... Aqui a gente tem o rei de espadas, o 6 de paus e o imperador. Aqui é aquilo, o feminino, ele precisa cortar algumas estruturas. O feminino, ele precisa lidar com essas duas energias, o imperador e a imperatriz. Tá? Você tá numa iniciação da energia Yin e Yang, você já está começando a entender como funciona. Mas aqui você tem que renunciar. O feminino não está renunciando. O aprendizado agora é renunciar. Renunciar e aceitar que esse masculino não é para você. Tá? Não é para você. Tá? Não é. Isso está sendo muito difícil para o feminino. O feminino está lutando a todo custo. Até aqui essa energia de rei de espadas, né? O feminino vai ter que abrir mão de uma crença aqui para ser reconhecido, para sair de uma posição de defesa. Aqui o feminino precisa desse 9 de ouros, 4 com 5, 9. Precisa mesmo. Então o feminino precisa ter força para cortar esse aspirante a imperador. Porque é um aspirante. Aspirante não, imperador não, eles estão até me corrigindo. É um aspirante a pajem. O aspirante imperador não está próximo de você. Tá? Então, para o grupo que eu estou falando, aqui vocês estão lidando com uma conexão de adicção. Tá? Adicta. Que tem vícios, que se conecta com o seu lado sombra. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Feminino. Imediato feminino em relação ao masculino. As de paus. Gente, eu vou pausar aqui. Bom, gente, voltando, pausei porque aqui é uma passação de carro falando, só por Deus, olha, aqui é imediato, tá? A ação do feminino em relação ao masculino. Aqui tem algum movimento diferente, tá? Tem um novo início, uma nova crença, um novo modo de se comportar, um hierofante aqui e a rainha de copas. Tá? Então, provavelmente o feminino vai começar. Aqui dá a impressão que é uma flor de alfazema. Alfazema, dá a impressão. Mas eu acredito que o feminino vai começar a investir, se movimentar para fazer coisas que vão trazer um bem-estar, vão trazer um empoderamento. Tá? Vamos ver futuro próximo, feminino, o imperador.
E aqui a força. O feminino vai lutar aí, vai lutar. Eu vejo o feminino deixando para trás, ressignificando. Temos o 6 de copas, o 7 de ouros e a força. O feminino vai ser impulsionado, né, a um novo direcionamento e de equilibrar as duas energias, saber trabalhar, principalmente controlar a energia do instinto, tá? É isso. Vamos ver aqui futuro imediato masculino. Cavaleiro de Ouros e a Roda da Fortuna. Bom, o masculino tá aí louco, doido por alguém que oferte dinheiro. Vou falar já assim, dinheiro, estabilidade, segurança. Alguém de terra que tenha paciência, tá? Que não abandona de nenhum jeito, que segura a mão de todos os jeitos e sem reclamar. Muito importante, que trabalhe por ele, por você, por nós todos, né? E quem agregar. É claro, eu estou sendo sensacionalista aqui na minha fala, né? Estou colocando bastante potência nisso. Mas a verdade é o masculino ele quer segurança, que venha de lá e não dele, tá? Aqui a roda da fortuna, o 2 de copas e a torre, né? O masculino se deparando aí com o sentimento que tem, tá tendo assim uma grande transformação aqui, porque vem aqui, ó, olha quantos arcanos maiores. Nossa, o masculino tá passando pelo momento, hein? A força, masculino de adicção, hein? A força, o julgamento, a torre, o 2 de copas e a roda da fortuna. E depois vem o cavaleiro de ouros. Então, quer dizer, uma energia muito lenta para trazer um pedido de desculpa ou alguma coisa, mas é alguém que quer o material, tá? Quer o material. Vamos ver futuro próximo. Rei de copas e o 6 de paus. Aqui o masculino tem que renunciar a família ou uma estrutura, um hábito. Vai ter que renunciar e cortar definitivo aqui para que possa aí ofertar ou chegar nessa responsabilidade emocional, responsabilidade consigo, tá? Deixa eu ver aqui o que o espiritual espera dessa conexão para os próximos 7 dias. A temperança e o diabo, processo de cura. Processo de cura aqui. O que está bloqueado para o casal? Rei de espadas e o 6 de copas. A conexão, né? Tá bloqueado. Qual o desafio do casal? Veio 2. Rainha de paus e 5 de espadas. E aqui o hierofante. Hoje o desafio do casal está mais ligado ao feminino, que está aspirante à imperatriz. Entender que precisa se empoderar e não degladiar com o que está acontecendo externamente que você não tem controle. Que pode ser pessoas, situações aí negativas que está impedindo você de ficar com essa pessoa. E você entender que você tem que cuidar de você. O desafio maior está para o feminino, para as crenças limitantes. Qual que é a bênção do casal? O 8 de paus.
e o diabo. A bênção aqui é que o espiritual está trabalhando muito forte e vocês não veem. Tem muita coisa acontecendo que vocês não veem, tá? Então a bênção do casal está sendo a quebra de um ciclo vicioso, tá? Um ciclo vicioso e vocês se libertando de um peso, que vocês podem chamar de karma, se vocês quiserem, tá? Aqui a bênção tem a ver mesmo com a cura espiritual, a cura na matéria. 8 com 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É a cura mesmo espiritual, tá? E ascensão espiritual aqui com a estrela. Nova era de Aquário. Atingindo uma grande sabedoria e iluminação interior. É isso. Eu vou pedir aqui para o espiritual uma carta só, e agora, de agora em diante, vai ter quem está em relacionamento com o masculino de adicção, tá? E o masculino aspirante a imperador, tá? Vai ser assim que eu vou denominar. Vamos ver aqui. Pode ser que eu mude com o tempo, tá? Vamos ver aqui como está esse masculino aspirante imperador. Como está esse masculino em relação ao feminino? A força. Tá trabalhando do mesmo jeito que o feminino, tá vendo? Equilibrando os instintos. E no 7 de ouros na pausa, tá vendo? O masculino está numa pausa, lutando contra a linhagem. Aqui a força, aprendendo a equilibrar o yin yang. É isso mesmo, e o rei de ouros. Tá vendo? O masculino aspirante a imperador tá aqui, ó, lutando para manifestar uma prosperidade material. Olha lá. O carro tá avançando na vitória, entrando na nova era de Aquário. Tô falando para vocês, 7 de paus, ganhando informação, o masculino tá achando informações e encontrando uma comunidade ou colaboradores para que haja um avanço maior. Esse masculino aqui que vocês precisam se conectar, tá? Porque vocês estão aspirante à imperatriz. Deixa eu ver, o feminino em relação a esse masculino. Feminino aspirante a imperatriz em relação ao masculino aspirante a imperador. Olha lá, 10 de paus, tá vendo? Olhando para baixo. E o 7 de paus. Tá vendo? O feminino aqui tá olhando para baixo. Agora que o feminino, com essa informação, vai erguer a cabeça e olhar para frente. Tá vendo? Olha só como o espiritual fala. Chega a informação, 7 de paus. A coragem de avançar. O eremita. Encarando a solitude com fé, força e coragem. Que vai chegar em algum lugar. É isso. Gente, ó. Uma leitura de 2 horas. 2 horas deu? Quase, né? Mas eu acredito que agora vai, né? Agora vai. Bom, é isso. Um beijo no coração de vocês. Fraternidade de luz. Eu tô gostando muito do desenvolvimento aqui desse canal. É tão bom quando as coisas são genuínas, né, gente? Vocês viram que o genuíno é que é gostoso. É quando você faz com a sua essência, né? É muito bom sentir assim, apoiada pela minha essência, quem eu sou. É claro, eu busco o aprimoramento, mas também eu não faço isso de um peso, né? Não coloco isso como uma atribuição que eu tenho que fazer, mas é tudo muito natural. Eu agradeço
esse reconhecimento, esse respeito. Eu acho que eu nunca vou parar de agradecer, porque o carinho que eu ando recebendo de todos vocês é muito grande mesmo. Gratidão, um beijo no coração e a gente se vê em breve. Beijo.